Fala pessoal, boa tarde para todo mundo. Primeiramente queria agradecer a presença de todos os que estão aqui, tanto no webinar através do Teams, como as pessoas que estão seguindo aí no nosso link que a gente está transmitindo aí no LinkedIn. A ideia de hoje é simplesmente fazer uma apresentação das diferentes soluções da Acronis, que permita ver um pouco esse tema deles, que é o tema da proteção cibernética simplificada, ou seja, permite ter uma visibilidade e uma proteção bastante avançada em uma única console, tá bom? Meu nome é Ricardo Bolbê, sou gerente de produtos focados em segurança de dados da ATH1. E a ideia de fazer esse tema é justamente esse tema da Acronis, esse logo da Acronis, simplificar o que é complexo. Ou seja, hoje em dia, inclusive pelo tema da inteligência artificial, a gente vê muita preocupação pela proteção de dados, ou seja, já não é só alguns caras criminosos que querem invadir nossas máquinas, não tem inteligência artificial trabalhando para essa invasão. Então, ter uma console, ter uma ferramenta de proteção completa, que também utiliza a inteligência artificial, é muito importante para poder justamente responder essas necessidades que vamos vendo hoje em dia. Antes de começar a falar da ferramenta, sobre a TH1, nós temos mais de 17 anos no segmento de tecnologia, e a nossa motivação é justamente entregar a todos os nossos clientes a solução com agilidade e preço competitivo, ou seja, são dois braços que temos muito forte. A agilidade, querer fazer o melhor, o mais rápido possível, mas também dando um bom preço para todos os nossos clientes. E sobre a Acronis, a Acronis é líder em proteção cibernética, né, com inteligência artificial, tanto em cloud como para soluções on-premise. Ela tem duas sedes, uma na Suíça e outra em Singapura, e ela vem batendo recordes bem importantes de crescimento e de prêmios que ela vem ganhando nesses últimos tempos, através da proteção cibernética que ela tem. Tem uma garantia de compliance e outra coisa que é importante é a presença local. São mais de 42 data centers e alguns deles são com ligação com a Azure, outros com a Google. E agora no Brasil vamos ter, dentro de muito pouco, no início do próximo quarter, mais um data center em São Paulo, que vai permitir a gente fazer justamente uma replicação, ou seja, eu tenho o backup nesse lugar, mas eu quero ele replicado em outro lugar por um tema de segurança e por um tema mais de compliance também, porque muitas empresas pedem isso, essa replicação. Como eu falei, a Acronis tem ganhado muitos prêmios, ela é líder em testes independentes, não são testes feitos por ela, são vários, esses são os últimos, não deu tempo de colocar aqui o último que ela ganhou no final da semana passada, sobre Disaster Recovery, um prêmio que ela ganhou muito importante sobre isso. E isso é mais ou menos o que a gente tem em uma única console da Acronis. Vamos ter duas camadas aqui. Essa primeira, do Acronis Cyber Protect Cloud, esse início aqui, são produtos que nós temos, inclusive, gratuitos. Ricardo, eu tenho backup de um servidor com a Acronis. Eu posso utilizar esses produtos? Sim, pode utilizar. De segurança, eu vejo que alguns são já clientes da Acronis aqui, clientes da TH1, agradeço também a presença de vocês. De segurança, a gente tem esses CyberFit Scores, tem o acesso de vulnerabilidades, uma proteção anti-ransomware, uma proteção de antivírus e anti-malware, com assinatura em nuvem, isso é importante, e um controle de dispositivos básico. Esse em tema de segurança é um tema que já existe dentro da Acronis. Ricardo, eu tenho um servidor, eu posso colocar mais máquinas aí e não pagar pelas máquinas e utilizar essas seguranças? Pode. Além da segurança, o gerenciamento em grupos, planos centralizados de gerenciamento, acesso remoto também e inventário de hardware, que a gente vai falar depois. E caso me diga, Ricardo, eu vou querer começar a fazer backup em algumas máquinas, você paga pelo que utilizar.
tá bom? Então, eu tenho 200 máquinas no meu parque de máquinas, estou fazendo backup de um servidor, estou pagando só desse servidor, mas estou utilizando o gerenciamento básico, que é esse que eu mostrei, gratuitamente. Ricardo, preciso começar a fazer backup dessa máquina, eu começo a pagar nesse mês o backup dessa máquina. Tá bem? E o que ela foi crescendo? Como tem muita gente aqui que é antiga na Acronis e viu a Acronis começar como um super backup e ganhar prêmios de backup. Mas a Acronis viu que só o backup não funcionava. Você precisa ter outras alternativas também para proteger os dados. Então, que a gente tem? O que a Acronis viu? Olha, viu que era importante ter backup e ter DR, Disaster Recovery, beleza, mas além disso, viu que era importante proteger de ransomware. Depois viu que o ransomware não é não é o único inimigo, digamos, da gente, ou seja, existem outros, o phishing, tem spam, etc., que vão atacando nosso parque de máquinas, que vão atacando a nosso hardware, os nossos usuários, e isso vai causando impacto na nossa empresa, né? Então a Acronis começou a adicionar alguns elementos. Adicionou primeiro o Advanced Security, que é esse daqui de cima, antivírus, anti-malware. Quando você tem o Advanced Security, você tem já um antivírus com assinatura local. Você tem filtro de URL, backup forênsico, também você pode ver se tem, ou seja, você teve um problema de um ataque, uma invasão na tua máquina, pode achar que esse problema está no arquivo que foi para o backup. A Acronis faz o antivírus dentro do backup lá na nuvem antes de você recuperar esse backup. Assim como prevenção de exploração, etc. A Acronis já utiliza aí inteligência artificial para poder ver. E acompanhado do antivírus tem o EDR também, que faz que você não só possa detectar, mas também responder a algumas tentativas de ataque. Ou seja, ele pega os incidentes e ele dá algumas respostas para esses incidentes. Além disso, ela tem o Advanced Email Security, ou seja, não basta só agora a proteção nas máquinas, da segurança das máquinas, se o usuário vai lá e clica em e-mails com problemas. Se eu recebo, ou o gerente da minha empresa recebe um e-mail que tenta subornar a empresa, falar que foi atacado por ransomware e você precisa pagar não sei quantos bitcoins para liberar esses arquivos. Isso existe muito em altos mandos de empresas, ou seja, manda para um gerente, para um diretor, olha, tem isso aqui em horários não tão convencionais, de modo que o contato dele com o TI fique um pouco mais difícil e ele, muitas vezes, já aconteceu de um diretor ir e pagar o resgate quando simplesmente era um blefe, não tinha, né, sido atacado, não tinha sido invadido. E isso é filtrado desde o início. Além disso, tem outra coisa super importante que a Acronis tem, além do backup, do disaster recovery, que ela adicionou, que é o gerenciamento avançado. Muitas vezes podemos encontrar brechas e oportunidades de que um malfeitor possa entrar nas nossas máquinas através dos aplicativos e dos recursos que utilizamos para fazer o gerenciamento das máquinas, o acesso remoto ou o gerenciamento. Então, a Acronis já vai mais além disso e te dá essa segurança também no gerenciamento. E não vai ser só no acesso remoto que já existe nessa opção gratuita, nessa opção paga avançada, você tem alguns elementos mais, inclusive um protocolo próprio da Acronis, que vamos falar mais na frente, mas temos outras coisas, tipo gerenciamento de patches, saúde do HD ou do SSD, por exemplo. Eu tenho o HD, a gente sabe quando vai dar problema, porque geralmente ele faz barulho quando começa a dar problema. O SSD não faz nenhum barulho. Então, você ter um programinha que permita você saber se a saúde do SSD está boa ou não, se em quantos por cento de saúde ele tem, é muito bom.
Outra coisa que muitas vezes a gente procura é software para inventário de software. Como fazer o inventário do software de todas as máquinas? Como saber que eu não tenho um usuário que deixa o filho jogar com PKXD ou outros jogos durante a noite ou durante o trabalho? Então, aqui você pode saber se tem. Outro elemento também que é muito bom mesmo, que é um avanço muito interessante, é o cyberscripting. Ou seja, ele permite você fazer alguns scripts, tanto em Mac como em Windows, para as máquinas, tipo limpar o cachê, tipo fazer algumas modificações, atualização de licenças, etc. Você já não precisa mais ir de máquina em máquina fazer isso. Instalação dos patches não precisa de máquina em máquina fazer isso. Você, da sua própria console, da única console, você já faz isso. Tá ok? Então, o que é a Acronis? A Acronis já não é mais um backup, não é mais um backup com DR, senão a Acronis é tudo isso daqui. Controle de dispositivos, inventário de hardware, de software, prevenção de perda de dados, eu não falei antes, mas tem o Data Loss Prevention, vamos ver também na frente. DLP, ou seja, hoje em dia teve um problema de vazamento de dados sensíveis, você pode saber quem vazou, quando vazou, como vazou, e pode bloquear esse vazamento. Ninguém pode compartilhar por e-mail ou por arquivo, não pode compartilhar um CPF de nenhum cliente, nenhum um dado pessoal de nenhum cliente. Backup, vamos passar rapidinho antes de ir para fazer ao vivo, digamos, mostrar ao vivo como funciona. Backup de arquivo de imagem completo, isso aqui muitos já conhecem. Eu posso fazer o backup e a restauração tanto de um arquivo como do completo, né? Proteção contínua, esse CDP é uma coisa super interessante que está no backup avançado, que você escolhe, eu tenho meu backup dessa máquina, mas eu tenho algumas pastas e alguns arquivos que eu não posso perder nada, zero, um RPO zero, uma recuperação zero, ou seja, tem que ser automático. Então, o que ele faz? Cada vez que existe qualquer alteração nessa máquina, nesse arquivo, ele vai fazer um backup desse momento. Por isso, você pode ver aqui na consolezinha, backup de junho, 7, junho outro, mas tem o CDP. Todos os arquivos que foram modificados a 1h15 ou a 1h14 da manhã, eles entraram aqui. Então, é uma coisa que faz que nada seja perdido, né? Essa é outra coisa super interessante que hoje em dia vai muito dos problemas que a gente enfrenta agora. Não sei se vocês sabem, mas a Microsoft e o Google, aqui eu pus Microsoft, mas o Google funciona igual, eles não dão garantia 100% de que você não vai perder seus dados, ou que um arquivo corrompido na nuvem não vai ser recuperado. Eu já tive casos de pessoas que o arquivo corrompeu na nuvem, ou corrompeu na máquina dela, passou para a nuvem corrompido, e ele não conseguiu voltar arquivos anteriores para poder recuperar isso, no caso de um Excel. E no Google, a gente viu esse mês, em novembro, teve um problema que o Google perdeu uma série de arquivos. Recém hoje, a Google deu uma solução para recuperar alguns desses arquivos. Se é um arquivo, se é uma base de dados, se é alguma coisa urgente da empresa, e você perdeu isso, você não pode esperar 15, 20 dias, um mês, para que o Google me devolva os arquivos. Tanto assim que no contrato que a gente assina, mas que muitas vezes ninguém lê, acho que 99,999% das pessoas não leem o contrato da Microsoft, do Google, eles falam, nós não garantimos o backup. O backup, se você quer backup, você tem que contratar ou o backup deles ou um agente externo para fazer o backup. E a Acronis faz isso. Isso é muito interessante, porque a Acronis faz backup, no caso do Microsoft, tanto do Exchange, dos e-mails, do OneDrive, do SharePoint e do Teams. Só que tem uma coisa muito boa aqui. Ricardo, eu tenho, não sei, 20 terabytes na Microsoft. E eu tenho, não sei, 50 usuários, 50 seats, 50 usuários. Vai ficar muito caro, né? Não, não vai ficar caro, vai ficar barato. Por quê? Porque você vai fazer backup pelo usuário, ou seja, eu vou te cobrar, o Acronis vai
cobrar da gente só os usuários que tiverem sendo feito backup. Então, não importa se esse usuário tem 1 tera ou se você tem uma caixa grande desse usuário de 2, 3, 4 teras, igual esse usuário vai seguir com a mesma cobrança, tá? E os recursos anti-malware da Acronis, né? A Acronis tinha o backup e o Active Protection, o anti-ransomware, o anti-cryptojacking, e ele somou também a análise estática, o anti-malware, a engenharia de anti-malware, tanto na nuvem como local, né? Como eu falei, o grátis é na nuvem e o pago é local. E detecção no acesso mesmo, motor de detecção comportamental, ou seja, tem alguma coisa estranha acontecendo na minha máquina, o Acronis, quando ele tem, especialmente quando ele está com a segurança avançada e com o EDR, ele vai olhar, ele vai reconhecer e ele vai responder para isso. Não importa se o ataque está sendo a nível de BIOS ou se o ataque está sendo a nível de arquivo. A Acronis já está preparada para isso. Inventário de hardware, isso é super interessante, especialmente no final de ano, quando eu quero fazer um relatório das máquinas que eu tenho e do que eu preciso melhorar no meu parque de máquinas. Ele te dá um inventário completo, tanto do modelo da placa, do modelo da memória RAM, etc. É super interessante. O inventário de software, a lista completa dos softwares utilizados. Tem muita empresa que você não pode fazer acesso remoto, não permite acesso remoto por outros dispositivos que não seja o que está contratado pela empresa ou que a empresa tem. E eu já vi em alguns clientes o caso da empresa proibir ela só ter um tipo de programa para acesso remoto e você ver instalado na máquina do cliente 2 ou 3 programas que permitem acesso remoto. Então, isso aí permite você ter um controle bastante grande nisso. Avaliação de vulnerabilidades, tem uma parte que é grátis, que é a que eu falei, que ela vai te mostrar as vulnerabilidades e vai te dizer quais são as vulnerabilidades. As atualizações disso são diárias, elas vão para um banco de dados de vulnerabilidades, e no caso de você ter a segurança avançada, você vai ter também o controle de patch. Por exemplo, eu tive a atualização do Adobe, do Oracle, etc., do Java, eu vou saber que teve um problema, eu vou saber qual é a vulnerabilidade aqui no gratuito, mas eu também posso já colocar o patch no caso que eu tenha o gerenciamento dos patches. Eu posso corrigir o problema antes que aconteça. Geralmente aqui são, se eu não me engano, são de 3 a 6 meses que as máquinas demoram em ter essa atualização de patch. De 3 a 6 meses. Isso desde que a empresa aceita. Eu conheço casos de que a Microsoft aceitou que tinha uma vulnerabilidade 3 ou 4 meses depois que a pessoa enviou para a Microsoft essa vulnerabilidade. Me imagino que vocês saibam, não é só a Microsoft que está estudando, existem vários hackers éticos, assim se chamam, né? Que estão testando várias vezes as diferentes ferramentas. E quando eles encontram uma vulnerabilidade, eles mandam. Tem um processo, eles mandam, olha, encontrei essa vulnerabilidade aqui. E eles recebem, ou seja, a partir de $10.000 por vulnerabilidade encontrada. Então, eu conheço um caso de um cara, tem até vídeos no YouTube que ele mandou, e demorou 3 a 4 meses, e a Microsoft, depois de 3 ou 4 meses, aceitou e falou, olha, eu tenho essa vulnerabilidade aqui, ou seja, passaram 3 meses desde que ele encontrou. De repente, se outro hacker não ético encontrou essa vulnerabilidade, ele pode começar a utilizar essa vulnerabilidade. Então, você bota esses 3 meses, mais os 6 meses que a pessoa vai, tem 1 ano quase, ou 9 meses de que o criminoso pode fazer danos muito grandes na minha máquina. O acesso remoto também, eu falei que além do RDP que você pode utilizar e que pode utilizar grátis, a Acronis tem um protocolo que é o NIR, que é um protocolo próprio, que não tem nenhum problema, que é multiplataforma, serve tanto para Windows, como para Linux, como para Mac. Então, é super interessante isso para você poder ter um acesso remoto seguro, rápido e bastante eficaz.
Beleza? Então, quero fazer agora uma demonstração, passando aí para demonstração na console. Deixa eu entrar aqui. Eu vou colocando aqui a... Vocês conseguem ver a tela, né? Pessoal, se tiver alguma pergunta enquanto eu estou vendo aqui o segundo fator de autenticação, por favor, podem fazer, tá? Então vamos lá. Aqui quando você entra na console, se você tem, essa é uma console de teste que eu tenho, não uma console ativa, ela não está pegando dados reais, digamos, tem alguns testes que eu vou fazendo com ela. Inclusive quando eu quero ter algum problema, digamos, para poder testar, eu coloco nela também. Aqui você tem as três coisas, tanto o portal de gerenciamento, o File Sync Share e o Cyber Protection. O File Sync Share eu não vou falar muito hoje, mas é como o Drive, como o SharePoint ou o OneDrive do Microsoft ou como o Drive da Google, só que da Acronis. Eles têm algumas coisas mais positivas que o Drive do Google e da Microsoft, mas que tem algumas coisas mais complexas a nível de configuração, mas também é uma possibilidade caso você queira ter, vamos supor, uma sessão para compartilhar arquivos com algumas pessoas determinadas, você pode optar por ter isso, por ter essa solução da Acronis. Alguns que estão aqui já conhecem um pouco da console, né? Que está aqui, você tem a visão, na visão geral, no monitoramento, você tem todos os widgets que você pode ir adicionando segundo o que você quer. Também pode baixar ou pode enviar esse widget, esses resultados também por e-mail. Tem os alertas que vão aparecendo, e você pode enviar alertas. Eu posso colocar que todos os alertas graves sejam enviados para o meu e-mail, as atividades e o feed de ameaças que estão aparecendo no momento, por exemplo, ransomware, etc., pessoas que foram expostas, etc., né? Em dispositivos, eu vou ter todos os dispositivos, nesse caso eu tenho um laptop, e aqui à direita eu vou poder gerenciar todo o elemento desse laptop, desde a pontuação CyberFix, se ele está protegido ou não. Isso é muito interessante hoje em dia. Por quê? Porque é bom saber quando uma máquina está protegida ou não. Se a máquina está protegida com uma pontuação razoável, eu tenho que colocar outros elementos que a protejam de maneira melhor. Nesse caso, tem 750 e 850, é uma muito boa pontuação, que faltaria aqui uma VPN e um tráfego NTLM. Aqui a carga de trabalho está offline, não vou poder fazer acesso remoto nem nada. Aqui eu começo o tema da proteção. Se eu reduzo, eu posso ver aqui proteção, recuperação de desastres, recuperação dele. Quando teve um problema, eu posso recuperar essa máquina. Área de trabalho remota, gerenciamento da máquina, os pets, os detalhes da máquina, os inventários, etc., e algumas configurações. No momento de proteger, eu vou ter a possibilidade de fazer toda essa proteção anterior que eu comentei para vocês. Vamos criar um plano de proteção, pode ser um plano de gerenciamento remoto, um plano de script ou de monitoramento. Qual a diferença disso? No plano de proteção, eu vou ter tanto a proteção de antivírus, anti-malware, etc., como a proteção com o backup. O backup também é proteção. É o último passo lá, mas é uma proteção também. Então, eu vou
fazer todo o plano aqui. Igual o gerenciamento remoto, quem vai poder entrar nessa máquina, como vai ser o gerenciamento dessa máquina, etc. O plano de scripting, eu posso criar um plano e aplicar de scripting, de limpar o cachê da máquina e aplicar as 200 máquinas que eu tenho no meu parque de máquinas. Ou não, eu vou aplicar só a 50 máquinas um tipo de plano e em outras 50 outro tipo de plano. E o monitoramento é interessante, por exemplo, eu posso mandar um aviso para mim ou mandar um alerta quando uma máquina está mais de 15 minutos em 95 ou em 100 de memória RAM. Se a máquina está em 100 de memória RAM, eu posso mandar um alerta, mais de 5 minutos, mais de 15 minutos, eu posso mandar um alerta para mim para eu saber. Não preciso esperar que o usuário venha, pô, minha máquina está lenta. Eu já vou saber que essa máquina está com um problema e vou me adiantar a solucionar esse problema. Então, no caso do plano de proteção, eu vou criar e eu vou poder fazer o backup, a proteção de antivírus, filtro de URL, ele tem relação com o Microsoft Defender também. Posso fazer o gerenciamento do Firewall do Defender por aqui, avaliação de vulnerabilidades, posso fazer o gerenciamento de patch dessa máquina também, mapa de proteção de dados, digamos, controle do dispositivo, DLP, eu posso aplicar DLP já daqui e recuperação de desastres também, eu já posso ativar que essa máquina tenha recuperação de desastres, tá bom? No caso do backup, eu posso fazer backup de máquina inteira, arquivo ou sistema operacional, estado do sistema, eu posso fazer a proteção de dados contínua, essa que eu comentei para vocês antes. Quais são os itens que eu vou proteger continuamente? Documentos do Office, quais documentos do Office vão proteger, de modo que faz? Documentos de engenharia, fiz alguma alteração no Autodesk, no AutoCAD, vai ser, ou geração de imagens e vídeo, etc. Ou posso proteger também arquivos ou pastas. Eu posso botar aqui C2 pontos barra barra, não sei, usuários, tudo, e colocar essa pasta. Sempre que fizer alguma alteração nessa pasta, faz o backup. E o Acronis vai reconhecer essa alteração e vai fazer o backup. Onde fazer o backup? Em nuvem ou local. Quando fazer o backup? Quantos backups devem ser mantidos? Eu posso botar por número de backups ou posso botar também por idade do backup, ou posso botar manter indefinidamente. Hoje em dia eu vejo que muita gente põe indefinido do Microsoft 365. Por quê? Porque a Acronis não cobra a quantidade de terabytes. Então não importa se tem 1 tera, 2 teras, 3 teras de backup de uma caixa de 50 gigas, ele vai se manter aí. E ver quanto tempo manter os backups. Isso aqui, ele vai muito do tema dos, digamos, para a recuperação. Por exemplo, ele mantém o backup diário por 30 dias ou por 7 dias. Nesse caso aqui, depois de 30 dias, ele consolida todos esses backups em um único backup. O semanal, 12 semanas. A cada 12 semanas, ele consolida todos os backups semanais em um único backup. E a limpeza após ou antes do backup, caso eu queira, esteja muito complicado de espaço, eu posso colocar antes do backup. Eu não aconselho, mas pode-se fazer também. E também posso fazer backup de aplicativo, ou seja, para poder fazer uma recuperação granular desses aplicativos, seja o SQL, seja o Exchange, seja o AD, um Oracle Database ou do cPanel. Por exemplo, a gente tem backups de cPanel, de arquivos que estão no cPanel. Aqui vem a proteção antivírus e anti-malware, tanto o anti-malware avançado, que eu falei para vocês, que é local, proteção de pasta de rede, autoproteção, etc. Todos esses elementos, prevenção de exploração, proteção em tempo real para onde é enviado, etc. Filtro de URL. No filtro de URL, ele é interessante porque você pode fazer o filtro por páginas determinadas ou por categorias. Tipo, propagandas, pode permitir ou pode... tudo que são páginas de entretenimento, eu posso negar o acesso a essas páginas.
tudo que sejam jogos, eu posso negar o bet, os famosos bets que estão aparecendo nas nossas máquinas e não sabemos que segurança vai, ou que insegurança vão trazer para nós. Então, eu posso negar aqui, não preciso botar lá bet 365, bet 156, bet não sei quanto. Cada dia que eu vou no aeroporto ou na rodoviária, eu vejo um bet novo aparecendo lá. Então, você pode ir colocando páginas do governo, hackear, saúde, fitness, etc. Você pode colocar narcóticos, etc. Religião. Você pode proibir todos esses elementos ou autorizar todos esses elementos aqui. Outro elemento que tem aqui é o gerenciamento de firewall, que está aí, o do antivírus, a conexão dele com o Microsoft, né? A avaliação de vulnerabilidades. Na avaliação de vulnerabilidades entram tanto produtos da Microsoft como de terceiros. No mapa de proteção de dados também você pode botar extensões em regras, quais são os arquivos que estão comportando-se de maneira diferente, digamos, aqui. Controle do dispositivo, você pode ter configuração de acesso, todos são permitidos, lista de permissões por dispositivo, lista de permissões de dispositivos USB, etc. Esse aqui é o prevenção contra perda de dados, tem dois modos, um é de observação, onde ele pode permitir tudo, justificar, e um modo de imposição. Qual é a diferença dele? Geralmente, eu sugiro para as pessoas que ainda não sabem bem todos os processos de implementação de DLP, mas já querem começar, e a Acronis, a vantagem é que o preço é muito, mas muito inferior a outras soluções, ou seja, eu conheço soluções que para um cliente de 36 usuários, a solução saiu mais ou menos 70 mil reais, então, a Acronis não chega nem a décima parte disso, muito menos que décima parte disso, muito menos, ou seja, é muito mais barato. Mas tem muita gente que ainda não sabe o que ele quer, como ele quer programar tudo. Então, como não sabe o que ele faz, ele pode permitir, justificar ou permitir e justificar, ou seja, cada transferência de dados, ele vai justificar. Cada transferência de dados internos, ele vai permitir. Ou dados para pessoas fora, ele justifica. Para pessoas de dentro, ele permite. Mas ele vai indicando. Quando você bota justificar, quando a pessoa tentar mandar um e-mail com um CPF, por exemplo, com um dado sensível, vai aparecer um pop-up aqui em cima, onde vai dizer, ó, você está mandando um dado sensível, por que você está mandando isso? Aí você pode falar, não, é para cadastro de cliente. Não, isso aqui é para uma reunião. Por exemplo, eu tenho um caso muito engraçado aqui, que a gente, quando aplicou, estava começando os testes e aplicou isso, saiu aqui a mensagem, por exemplo, uma pessoa da empresa, da TH1, mandou uma mensagem para um cliente falando, olha, o Devanir vai estar no Sheraton, porque o Devanir estava em um evento no Sheraton, e deve terminar às 6 da tarde, ou seja, às 6 ele sai do Sheraton, então aí ele pode passar aí para conversar contigo, ou nesse horário ele não pode conversar contigo, não vai poder nem atender o telefone. Eu não lembro bem, mas ela falou, o Devanir vai estar no Sheraton e vai sair às 6 da tarde do Sheraton. O aplicativo reconheceu isso e falou, olha, está dando um dado pessoal. Por que ela está dando um dado pessoal? Porque está falando o hotel e a hora que o Devanir vai estar saindo do hotel. Ou seja, pode causar um risco esse dado. É um dado sensível, onde a pessoa está hospedada. Nesse caso, era um cliente que ia ter uma reunião com o Devanir, mas em outros casos pode não ser assim. Então, ele falou, olha, aqui está. E ele manda todos esses elementos para para um relatório que você vai poder, depois desse relatório, ver o que está acontecendo e aí impor algumas regras. Depois de 6 meses, você já pode colocar esse modo de imposição, ou seja, algumas coisas vão ser permitidas, outras não. Por exemplo, é permitido que uma pessoa dentro da empresa mande o CPF para o pessoal de recursos humanos, mas não posso mandar o CPF para o cara de vendas. Então, isso eu posso trabalhar aqui e colocar esses elementos aqui. Isso serve para quê?
serve para que, dia de amanhã, tive um ataque, tive um vazamento de dados, eu sei exatamente onde vazou. E dia de amanhã vem a NPD a falar: olha, você teve esse vazamento, ou teve essa questão, como é que você está trabalhando isso? Você pode falar: não, eu tenho aqui, eu sei exatamente onde saiu e a gente corrigiu dessa maneira. Então, isso evita a multa, e isso permite que os nossos clientes tenham uma maior segurança, porque estamos realmente tratando de uma maneira, como se diz, bem respeitosa dos dados pessoais dele, né? E a recuperação de desastres é o DR que a gente vai ver depois em outra maneira, tá? Aqui vai aparecer do lado esquerdo todas as máquinas, o que eu tenho, todos os dispositivos, máquinas com a gente. Quando é Microsoft 365, quando eu vou ver Microsoft 365, ele abre a empresa como está. No backup normal de Microsoft 365, ele faz uma vez por dia. Ricardo, eu preciso de pelo menos 4 vezes ao dia o backup de Microsoft. É possível? Existe uma licença avançada de backup para Microsoft 365, não custa nem $1, acho que nem $1 custa, e isso permite você ter um backup a cada 4 horas. Automatizado, porque se você quiser ir lá, você pode ir fazendo backup manual, mas a ideia não é essa. E o que eu tenho aqui? Eu tenho tipo o Exchange aqui com todos os elementos, eu tenho tanto as pessoas como salas de reunião, demonstração. Por exemplo, na minha assinatura tem uma agenda de reunião. Essa agenda está aqui. Eu posso fazer o backup de todos os dados dos e-mails mandados dessa agenda daqui. Então, tem os backups de tudo que entrou, todas as coisas que entraram nessa agenda. Ou tem o backup, vamos supor, da Camila, todo o backup que ela tem, tanto do e-mail, mas eu posso também fazer o backup do OneDrive da Camila com todos os elementos que ela tem aí dentro. Tá bem? E Ricardo, das salas. Sim, Ricardo, tem uma pergunta do Rafael no chat. Posso ler para você? fala aí. Você poderia falar um pouquinho sobre o backup de SQL, SQL Server e AD? Qual a diferença de fazer o backup da máquina inteira, não marcando estes aplicativos, e o backup da máquina inteira marcando estas opções? Na hora que restaurar esse backup, teriam diferenças? Sim, obrigado. Obrigado, Rafael, aí pela pergunta. Sim, tem diferença ou pode não ter. Vamos supor, eu tenho um servidor onde eu tenho o AD, vamos supor, ou um SQL nesse servidor. Ou nessa máquina virtual é a minha máquina onde eu tenho o SQL. Deu pau na máquina, deu pau no servidor. Se você tem um backup de máquina completa, você só vai restaurar isso quando restaurar a máquina completa. Se você tem o backup, eu não tenho aqui na minha console de teste isso, mas vamos supor, se você tem o backup do SQL de maneira granular, ou seja, com esse aplicativo marcado, o que você vai fazer você pode levantar esse backup em outra máquina virtual desse ou de outro host que você tem. Inclusive, pode correr ele como VM e fazer que a recuperação seja muito mais rápida. Ou seja, o meu SQL não pode parar, meu banco de dados não pode parar, meu AD não pode parar, sem o AD não acontece nada. Então, eu não preciso restaurar toda a máquina que tem o AD, eu restauro só o AD em outra máquina que eu tenho que possa utilizar esse AD, que possa utilizar esses aplicativos. Isso faz que seja muito mais rápido. Tem casos que não é necessário, mas tem casos que sim, vale a pena ter um backup granular de aplicativo, porque fica mais rápido no momento de restaurar. Tá bom? Não sei se respondi. Seguimos aqui. Transmissão de captura de tela. Se eu tiver uma captura de tela da máquina, eu posso fazer. Nesse caso aqui, essa máquina não está conectada à internet, eu não posso ver o que tem na tela dela agora, mas se tivesse sim. Máquina não gerenciadas e mapa de proteção de dados, os dados que estão protegidos da máquina. Por exemplo, nesse caso aqui, os programas, todos os dados que estão protegidos, todos os arquivos que estão protegidos dentro dessa máquina, em programas, files, etc. E eu posso baixar um relatório detalhado dessa máquina de tudo que está protegido. O gerenciamento. Tem os planos de gerenciamento remoto. Eu posso criar um plano por agente, o protocolo que eu vou utilizar, que tipo de configuração eu vou ter, etc.
No plano de scripting, eu posso criar um plano de scripting e isso aqui uma coisa que é interessante, de repente eu não sei qual o script que eu quero, mas eu posso pesquisar aqui ou eu posso colocar alguns dos scripts que já existem. Por exemplo, deletar files temporários, passar o cleanup na máquina. Existe uma biblioteca de scripts que eu posso utilizar para fazer esses scripts para lá. Ou posso criar um script. Cara, script muito simples, shutdown. Rodar o script shutdown a todas as máquinas sexta-feira às 7h30 da noite ou às 8 da noite. Ninguém vai trabalhar aí depois dessa hora, porque não pode, ou não, ninguém vai deixar ligada a máquina, que é pior, deixa a máquina no escritório ligada a noite inteira, o fim de semana inteira, consome a máquina, consome recursos, desliga a máquina. Pô, eu tenho usuário que não reinicia a máquina faz uma semana, então a atualização não roda porque ele não reiniciou a máquina. Eu posso fazer isso, fazer a reinício dessa máquina de noite. Planos de monitoramento da máquina, eu posso fazer um plano, digamos, a temperatura do CPU, taxa de transferência de dados, última reinicialização do sistema. Eu posso botar, cara, não reinicia a cada uma semana. O que eu tenho que fazer? Qual é a ação que eu vou colocar? Eu posso dizer o que eu quero aí. O status do firewall, se o firewall está habilitado ou desabilitado. Vamos supor, o usuário tem acesso, ou eu dei bobeira no momento de configurar, e esqueci de tirar o acesso do usuário para modificar. E o usuário quis fazer, não sei, download de um filme e desabilitou o firewall. Utilização da memória ou de CPU, que eu falei antes, se a memória está com anomalia acima de tantos por cento em tanto tempo. O status do software anti-malware, temperatura da GPU, espaço em disco, utilização da rede, status de atualização do Windows. Isso é interessante também. Eu já peguei usuários que nunca atualizavam o Windows, ou seja, e sabemos como é importante isso. Lembra que eu falei dos scripts? Aqui está a biblioteca do script. Limpeza de cache DNS, limpeza de logs de evento, configuração de firewall, deletar files temporários. Aqui você vai, tem duas, sim, tem o Bash, que é para Mac, e tem o PowerShell, que é para Windows. Então, qualquer script que eu queira fazer, eu posso fazer tanto para Mac com o Bash, ou com o PowerShell também. Então, por exemplo, desabilitar a Cortana, ou seja, muitas vezes a gente tem que fazer isso justamente para que possa ficar um pouco mais rápida a máquina, esvaziar a lixeira, etc. Ou seja, forçar reinício. Eu posso criar uma aqui, botar para todo mundo, forçar reinício toda sexta-feira, não sei. Então, você tem esses elementos que você pode reiniciar a máquina, correr algum aplicativo, correr o check disk, por exemplo, etc. São 42 possibilidades. Aqui, até para desinstalar algum aplicativo específico, já tem criado. Então, mas tem outros que você pode criar e colocar aqui sem nenhum problema. É só programar no PowerShell e vai funcionar. E aí você tem aqui para clonar ou para modificar, caso eu queira modificar algum detalhe. Backup de arquivos na nuvem, quais são os backups que eu tenho, verificação, replicação, validação, limpeza, conversão e replicação da VM. Vamos passar agora para a recuperação de desastre. Eu vou ativar aqui para ver. O que é a recuperação de desastre? O DRE deu pau no meu servidor, eu preciso desse servidor urgente, ele não pode parar. O que eu faço? Eu tenho ele na nuvem da Acronis. Quando eu fizer ele aqui colocar, eu posso fazer a conectividade do servidor, ele vai estar aqui, ele vai chegar por tal VPN. Ricardo, eu tenho 3 servidores que eles funcionam seguidos, ou seja, tem que ser primeiro o servidor A, depois o B e depois o C, porque todos os 3 funcionam misturados. O que eu faço? Eu posso criar um runbook aqui, onde eu vou dizer, adicionar alguns passos. Qual é o primeiro passo? A ação, começar a levantar o servidor, fazer isso aqui, etc. Então, eu posso fazer vários passos e criar um runbook, de modo que deu pau, parou, eu simplesmente aperto aqui o runbook,
pum, dou play e ele começa a levantar os servidores. Cara, e é rápido, Ricardo? Então, não é mais rápido levantar um servidor? Não. Vamos supor, a máquina da Camila não está funcionando, ela está desligada. Vamos supor que esse desligado não seja que tivesse desligado, senão não funcionando. Eu simplesmente entro aqui no failover. Existe o failover de teste e o de produção. Qual é a diferença? O de teste que eu vou fazer agora, todas as alterações que eu fizer nele, ele acaba. O de produção, vamos supor, a máquina deu pau, eu levanto um failover de produção e no momento que eu recuperar a máquina em outro servidor, eu vou fazer o failback, ou seja, todos os arquivos que estão aqui no failover de produção, eles voltam para a máquina nova que eu atualizei. Então, eu vou trabalhando aqui enquanto eu recupero o outro lado. A gente sabe que demora, pode demorar 1 hora, 2, 3, 10 horas, dependendo da quantidade de gigabytes. Então, tem um servidor, não sei, com 15 teras, vai demorar mais que 5 horas. Então, quando está recuperando, ele está funcionando aqui e eu faço o failback. Volto para ele todos os arquivos modificados dentro dessa pasta. Vamos lá, vamos testar aqui o failover para vocês verem qual o tempo que demora. E aqui pode ver nas atividades, né? O que ele está fazendo? Quando eu botei executar o failover, ele vai começar a executar o failover aqui. Ele criou um componente auxiliar, montou o backup como disco virtual, criou a máquina virtual, criou a configuração da máquina virtual, está ligando o servidor na nuvem e está verificando que o servidor esteja acessível com um IP. Então, aqui nos detalhes você vê que ele está preparando o teste. Aqui você vê todos os dados do teste, digamos, sendo feito. Isso não é uma máquina pesada, é uma máquina de 100 gigabytes, é uma máquina pequena, digamos. Então, geralmente pode demorar um pouquinho mais se a máquina é mais pesada. E ele vai fazendo. Então, o estado está preparando o teste failover, né? Aqui dá para ver em atividades. Está fazendo o teste para ver que tudo, verificando que o servidor esteja ativo por endereço IP. Mas a partir do momento que ele está aqui, estado da VM ativado, o console está pronto, eu posso clicar aqui e eu nada mais, nada menos tenho... está ligando a máquina aqui. Então, nada mais, nada menos vou ter a máquina aqui. Então, mas Ricardo, eu tenho que ligar então por aí? Não, você vai dar um IP, pode dar um IP público para ela, a Acronis oferece também o IP público, e você simplesmente vai linkar para esse IP público o que você precisa, e você com isso já vai estar, como se diz, linkando a máquina em poucos segundos, em poucos minutos, né? Então, como eu falei, essa máquina é pequena, é 100 GB, mas olha o tempo que ela está demorando para ativar completa, né? Aqui já diz que já foi tudo ok. Foi mais ou menos 1 minuto todo o processo. E vamos ver a máquina, ela está preparando, está ligando, ela vai aparecer daqui a pouquinho aqui. A máquina eu posso entrar, posso botar todos os elementos que eu preciso nessa máquina. Isso é fantástico quando você não pode ter paralisação de nada. Agora, enquanto a máquina liga, por que quando eu fui fazer o teste aparecia de teste ou de... não de teste, ou de produção? Isso é importante. É sempre importante você fazer os testes de failover. É sempre importante você, uma vez por mês, vir aqui, olhar aqui e falar, liga, por favor. Então, ele vai ligando aqui. Então, por quê? Porque... vamos supor, eu tenho um servidor que é importante. Cara, se eu fiz alguma atualização, e isso eu já encontrei, onde o meu backup pegou essa atualização e nessa atualização corrompeu algum DLL ou alguma coisa dentro da minha máquina, que no momento em que eu fizer a recuperação dessa máquina ou que eu reiniciar essa máquina não vai ligar, e não adianta ligar para, não sei, para o dono da Dell, que essa máquina não vai funcionar. No momento que eu vejo, faço um teste e vejo, oi, a máquina não está ligando, aqui está ligando essa máquina, oi, essa máquina não ligou, deu um erro. O que significa isso? Que o meu backup tem arquivo corrompido. O que significa isso? Que eu tenho que ver e voltar
algumas coisas, porque alguma das atualizações que eu fiz corrompeu o arquivo. Então, eu tenho que ver qual arquivo está corrompido antes de fazer esse reinício de máquina. Então, regularizo isso e, a partir desse momento, faço novamente um teste de failover aqui e já vai funcionar, né? Aqui já está a máquina, já está funcionando. Se eu quiser trabalhar com a máquina da Camila, eu posso trabalhar aqui. Agora não, porque ele vai falar que eu preciso oferecer as credenciais. Nesse caso aqui é do Office. Então, ofereço os credenciais e tenho a máquina aqui funcionando normalmente, tá? Ela tem um delay um pouquinho maior que uma máquina física? Tem um pouquinho, é bem pouco, mas tem. Mas é melhor que não ter a máquina, que a máquina desligar. Qual o detalhe aqui? A máquina em 1 minuto e meio, 2 minutos, ela levantou, eu tive a máquina funcionando aqui na minha console enquanto eu estou. O usuário não vai perceber. Você percebeu, cara, deu pau. Pegaram todas as máquinas e, não sei, puseram um ransomware e encriptaram tudo. Eu tenho que mover isso. Na Acronis está seguro. Se essa máquina não passou o ransomware para o backup lá, você faz o DR dela, levanta essa máquina lá, vai ser fantástico, vai estar usando a máquina enquanto você resolve o problema interno de recuperar as máquinas, de voltar a fazer todo o ambiente de segurança, de trocar as rotas, os IPs, etc. Terminou o teste, eu paro o teste aqui. Então, nesse momento, ele simplesmente, todos os dados acumulados vão ser excluídos. Quando eu faço ele na produção, aqui vai dizer qual é o servidor que você vai querer devolver os dados. Então, nesse momento aqui, eu não vou parar o teste, eu vou fazer o failback, ou seja, ele vai voltar os dados para a máquina anterior. Outra coisa que é super importante, que eu sempre falo assim, que é fantástico, que é o segurança de e-mail da Acronis. A gente já viu todos os outros elementos. Eu quero ver isso aqui rapidinho, enquanto ele abre a segurança de e-mail, a console. A única coisa que não está dentro dessa console se vê nesse espacinho daqui, senão ele se abre um novo programa, digamos, mas que ele aparece aqui quando a gente vai lá em cima nos widgets, ele aparece todos os dados. E no caso, antes, enquanto ele vai abrindo lá, quero mostrar isso aqui, o relatório quando você tiver tema da prevenção de perda de dados. Aqui não está ativo, mas ele vai aparecer aqui todo o tema de prevenção. Gerenciamento de software tem os patches, vulnerabilidades e inventário de software. No armazenamento de backup sai onde estão armazenados. Se eu quiser adicionar uma nuvem pública aqui, eu posso adicionar. E os relatórios é o que eu mostrei lá, todos os relatórios que eu vou fazer, ameaças detectadas, etc. Tá bom? Voltamos lá. Esse é da ATH1 Tecnologia. Todos os incidentes que a ATH1 Tecnologia teve no último dia, 60 incidentes, 1.219 itens verificados, 8 maliciosos, 52 spams. Desses maliciosos, por exemplo, phishing de credenciais. Eu posso entrar aqui e ver quais foram os problemas que teve. Por exemplo, seus pontos expiram amanhã, o Bradesco enviando e-mail do Lotus Capital. Esse aqui, todos eles, seus pontos expiram do Bradesco, né? Via Rápida Veículos, willtech.com, ou seja, pessoas que fizeram um ataque nesse domínio e mandaram e-mails. Além disso, podem ter malwares também. Malwares, quando são identificados aqui, você vê aqui, eles colocam e-mails suspeitos, eles podem entrar aqui e você... Ricardo, esse e-mail daqui não é malicioso, cara. Esse e-mail aqui é um e-mail de uma pessoa conhecida. Então, você pode botar como limpo também, né? Então, aqui você vai tendo todos os elementos que você teve. Por que isso é interessante? Porque não só é uma camada a mais de segurança, mas o mais fantástico dessa segurança da Acronis, especialmente para a Microsoft, é que ela é muito rápida. Em menos de 30 segundos, você tem um e-mail verificado
e o e-mail vai, porque ele atua através do MX. Então, o e-mail chega direto nele e já vai mandando. Ele não é que ele manda para a caixa para ativar para uma, como se chama? Esqueci o nome agora. Não é que ele mande para uma máquina extra para poder fazer a análise e verificar. Não, ele imediatamente verifica e ele devolve o e-mail em menos de 30 segundos. Nenhuma solução hoje em dia oferece essa velocidade. Por isso, esse produto aqui, essa solução aqui da Acronis, que é uma parceria da Acronis com a Perception Point, é a mais rápida e mais importante que existe hoje em dia de proteção de e-mails. Ricardo, pode ser Google? Eu estou aqui no Microsoft, mas pode ser Google, pode ser Google. Ricardo, eu tenho em outro lugar. Pode ser também? Não sei, eu tenho meu e-mail, meu domínio de e-mail é pedrinho@xls. Exatamente, né? Recursos de sandbox. Obrigado aí por avisar. Ele não vai para o sandbox, ele que fica durante um tempo avaliando, ele avalia imediatamente e manda o e-mail, solta o e-mail em menos de 30 segundos. E a quantidade de falsos positivos é muito pequena mesmo. Eu só tive 2 casos de falso positivo, a gente está usando quase 2 anos, tive 2 casos, um caso foi de um cliente que me mandou e eu vi, ou seja, por isso é bom você de vez em quando revisar aqui também, no mês, uma vez por mês dar uma revisada se tem, e o outro caso foi e-mail marketing, para rir um pouquinho da própria Acronis. A Acronis me enviou e-mail marketing e ele bloqueou como e-mail marketing da Acronis. Então, eu mandei para a Acronis, olha que legal, é tão bom que bloqueia até o spam de vocês. Então, é muito, muito, muito bom essa solução. Não é uma solução cara, é uma solução bem barata. A Microsoft tem soluções de evitar que passem spam, etc. O Google tem essas soluções, mas tem muitos que não têm. E outra coisa, as soluções da Microsoft e da Google avançadas são pagas e são mais caras que as da Acronis. Sim. Até aproveitar, Ricardo, fazer um adicional aí, né, um comentário que é bastante interessante, né? Eu vi ali, meu e-mail está na maioria dos spams, das tentativas de ataque, e o meu e-mail ele é um e-mail cadastrado como administrador da TH1, ou seja, é um e-mail de fácil acesso. Você procura a TH1 na internet e você encontra o meu e-mail. E aí, isso não acontece só com esse e-mail, mas os e-mails que são genéricos, como compras, financeiro, vendas, comercial, que são e-mails que muitas empresas montam porque é um e-mail fácil de passar para as outras pessoas. E aí você pega uma pessoa que está no financeiro, está cuidando de toda a parte financeira da empresa, e aí vem um e-mail de título vencido, de uma conta, ou um protesto, alguma coisa nessa linha, e a pessoa está ali fazendo atarefada com várias coisas, naquela linha do financeiro, por exemplo, que no susto ela olha, nossa, será que eu esqueci? E vai e clica. E aí a máquina não tem uma proteção, a máquina já foi invadida, já está infectada, daqui a pouco consegue se retirar outros dados daquela empresa. Então, hoje, no mundo digital, o quão importante está você ter esse tipo de proteção. Hoje em dia, a gente não tem que estar só preocupado com o físico. O digital precisa de uma preocupação, e não é pequena. É de onde vários ataques estão partindo e várias empresas estão perdendo dinheiro. Assim como você comentou no início, toda a questão da LGPD, o DPO, informações sensíveis. Então, a empresa, de fato, hoje, que tem um fluxo de e-mail, tem dados sensíveis, lidar com o próprio dinheiro, essa empresa tem que cuidar disso. Ela tem que cuidar da proteção e para que esses dados não vazem. A coisa está ficando cada vez mais séria e a empresa que não se preparar para isso, infelizmente, pode incorrer numa infração no futuro, ser multada ou até mesmo perder dinheiro. Como você já tinha comentado no início, aquele e-mailzinho dizendo que conseguiu gravar informações, que vai expor, e a pessoa ali no desespero vai e paga. A gente tem visto isso acontecer cada vez mais e você citou os números aí que são muito relevantes. Então, a gente tem uma solução que vai ajudar muito e tá de parabéns. Sua apresentação tá top, eu acho que está ficando bem claro. E se alguém depois quiser, a gente pode abrir também o microfone para fazer alguma consideração, alguma pergunta.
Eu aproveito também para agradecer a presença de todos aí. Não sei se tem alguma pergunta, se quiser levantar a mão para fazer a pergunta, né? É, mas queria agradecer a presença de todos. Quis fazer uma passagem rápida por tudo que tem a Acronis. Ricardo, preciso de uma visibilidade melhor do DR. Vamos falar só sobre DR. A gente pode falar só sobre DR uma hora, fazer um teste na console. Se você já tem console, na console que você já tem. Se você não tem console, fazer uma console para você poder fazer o teste. Quer fazer um teste do antivírus? Vamos fazer gerenciamento. Cara, o gerenciamento está fantástico. Ou seja, de verdade é um dos melhores. Eu trabalho com outras soluções de gerenciamento também, que são muito boas, e eu acho que essa é uma das melhores que a gente tem, especialmente se você quer trabalhar só o interno, né? Ou seja, não é para você fazer acesso remoto de pessoas de outros lados de fora da organização, ainda não temos isso, mas para você fazer o acesso remoto das pessoas da tua organização e solucionar problemas, e não só o acesso remoto, mas todo aquele background que eu falei, ou seja, relatório se a máquina está dando problema, para que você se adiante aos problemas. Isso vai fazer que a pessoa do TI, responsável pelo TI, gaste muito menos tempo do que, em geral, se gasta para solucionar os problemas, porque ela vai estar se adiantando. Antes da máquina dar problema e o disco acabar, estragar, você já sabe, pô, esse disco já está em 50. Compra um SSD novo, bota numa máquina, antes de terminar o dia, manda fazer o backup lá dessa máquina dessa pessoa que vai dar problema, restaura nesse SSD novo, dia seguinte de manhã, bota o SSD na máquina da pessoa e a pessoa vai estar trabalhando com a mesma máquina sem ter o problema do SSD. Ela nunca vai saber, simplesmente você pede, dá 5 minutinhos, me dá 15 minutinhos para fazer uma mudança na tua máquina. Quando ela ligar, ela vai ter a mesma máquina funcionando aí. Então, são coisas que a Acronis pode oferecer para te facilitar muito a vida. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Acho que a gente já passou do tempo aqui. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Esse webinar está sendo gravado, também está no LinkedIn, ou seja, no LinkedIn gravar automático. Podem olhar lá na nossa console do LinkedIn, ou olhar amanhã ou depois, já vai estar no nosso YouTube também. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado aí pela participação de vocês também, pelas perguntas, pela, pelo interesse de vocês, e estou à disposição aí para se alguém precisar de alguma coisa, ok? Pessoal, eu agradeço imensamente a presença de todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu abri o microfone de todo mundo, é a hora. Se ninguém quiser perguntar, a gente encerra. E, Ricardo, te agradeço mais uma vez aí pela dedicação, tá de parabéns. Foi uma apresentação rápida, a Acronis é muito extenso. Se a gente fosse falar de tudo que pode fazer ou testar e mostrar funcionando, ficaríamos aqui um bom tempo. Caso tenham curiosidade, podemos agendar, podemos também, se for o caso, como sugestão de vocês, o Ricardo já falou, montar alguns webinars específicos de algumas funções de Acronis. E, claro, estamos disponíveis aí para ajudar vocês. No caso de quem presta serviço em parceria conosco, ajudar o cliente de vocês também. Contem com a gente, que a gente está trabalhando aí para que a gente possa ajudar cada vez mais aí os nossos clientes. Obrigado, Enéas, pessoal.